nesta manhã, por mais uma escola bíblica dominical que assim o Senhor tem nos proporcionado. Jesus, obrigado. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem Deus misericordioso para com as nossas vidas. Senhor, que esta manhã vai ser uma manhã produtiva, Senhor, que esta manhã vai ser uma manhã de edificação para as nossas vidas, Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios da Tua palavra, Senhor, abençoa os irmãos que estão presentes, Senhor, abençoa da live, abençoa, Senhor, a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito possa cooperar conosco nesta obra, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai, nós assim oramos e já te agradecemos. Amém. Diz irmãs, glória de Jesus, por enquanto as irmãs, vamos louvar ao Senhor com o hino 17, número 17. Louvado seja Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vidas tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do
mesmo vacilante, quando atacam outros, a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. 432, irmãos. Glória a Jesus. 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o seu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue.
seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor tua para sempre, sim. Amém, irmão? Vamos colocar sobre os pés? Glória a Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, irmãos. Faltando aí apenas 13 lições para nós finalizarmos o terceiro trimestre deste ano. Mas hoje o Senhor vai nos ensinar sobre provar se os Espíritos são de Deus. Este é o tema da nossa lição. O textuário está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática diz assim: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias, no capítulo 6, versículo 10 ao versículo 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Amém? Vamos fazer a leitura participativa? Neemias, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 14. Diz assim: E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa
profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subordinaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa, a fim de me difamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Todos. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Amém. Manda minha glória a Deus. Jesus, nós te damos graças, Senhor, por a primazia dele no amor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida de viagem. Em nome do Senhor Jesus, Pai conosco. Pai, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmão. Vou poder te chamar bem rapidinho, tá? Classe Manuel, Maicon, Ginaldo, Vitor, José Luiz, Ginaldo, Janderson, Maurício, Maltaí, João Carlos, Valdezei, Nossa Senhora, vocês estarão livres? Amém. Revistas, irmãos. O que temos, irmãos? Oferta. Classe externa, irmãs. Eu, Ashley, Luciana, Maura, Maria Marta, Larissa, Luciana, Aline, irmã Edna, irmã Damiana. Quantos irmãos trouxeram Bíblia, não foi? Revista. 3, 4. Oferta. Traz para mim, Cia. Menina, a irmã é nossa salvação. Não. Irmãos, nós fizemos aí os pedidos das nossas revistas, porém, né, o correio está aí em greve, e oremos para que acabe antes, né, que a gente pegue as nossas revistas. Nem eu mais no site, mas temos aí 3 lições, né, para a gente, porque Jesus vai dar a vitória até lá. Também está com o nosso professor, irmãos, só vou me lembrar das minhas poucas coisas que tem aqui. Pai Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus pela manhã que nos concede o Senhor mais uma vez de estarmos estudando a sua palavra. Nós vamos estar conversando hoje, irmãos, de um tema um tanto quanto importante, um pouco complexo, mas muito edificante para as nossas vidas. O tema da nossa lição hoje é: provai se os Espíritos são de Deus. É muito importante, irmãos, nós entendermos o conteúdo histórico e prático que essa lição tem para as nossas vidas. Eu quero pedir a ajuda dos irmãos. Se os irmãos tiverem dúvidas no decorrer da lição, pode se manifestar.
Se os irmãos tiverem também algum comentário, os irmãos podem compartilhar para a nossa edificação, amém? Eu vou pedir para os irmãos me ajudem. Quem pode ler, por favor, a introdução da nossa lição de hoje? Na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Nós vamos entender, irmãos, um pouco hoje. Nós vimos na lição passada acerca dos ataques dos inimigos do povo de Deus. Só que eles não pararam, eles não desistiram. Eles continuam procurando meios, estratégias, formas de atacar o povo de Deus a fim de que a obra fosse paralisada. Agora, eles atacam com falsas profecias contra Neemias, a fim de que a obra de Deus fosse paralisada. Então, o inimigo ele não desiste, irmãos. O inimigo ele não para na primeira tentativa. Ele não cede facilmente. Ele não desiste facilmente. Ou seja, o que ele está usando agora são profecias falsas, nós vamos ver isso nessa lição. O que eles estão usando são falsas profecias para paralisar a obra de Deus, para prejudicar a obra de Deus. Meus irmãos, nós vamos ver que os falsos profetas não existiram apenas em tempos bíblicos, em tempos passados. Não foi apenas para a igreja primitiva, muito antes da igreja primitiva já havia falsos profetas. E depois, consequentemente, também, porque se há o verdadeiro, há também o falso. Se existem os verdadeiros profetas, irmãos, consequentemente, existem também os falsos profetas. Existem aqueles que ensinam a verdade, que pregam a verdade, que anunciam com verdade a mensagem divina, a mensagem de Deus. Sim, mas existem também aqueles que anunciam falsamente palavras persuasivas para enganar as pessoas. E é exatamente isso que Sanbalat e Tobias estão fazendo, subornando profetas para enganar, anunciando mentiras para enganar a Neemias. Isso é atual, irmãos. Falsos profetas que proferem mentiras, enganando muitos cristãos, enganando muito crente. Tem muita gente sendo enganada por esses falsos profetas que ensinam mentiras, heresias, que usam o nome de Deus, irmãos, para pronunciar mentiras, falsidades. Apesar de usarem o nome de Deus, irmãos, para profetizarem mentiras, contrariam a palavra de Deus. Aí entra, irmãos, a importância de nós conhecermos as Escrituras. Um dos motivos pelos quais nós devemos, irmãos, conhecer a palavra de Deus a fim de que não sejamos enganados. Sabe quem a maioria dos cristãos que são enganados pelos falsos profetas? São os falsos cristãos, irmãos. A maioria dos cristãos que são enganados pelos falsos profetas são os falsos cristãos. Os que estão na igreja, mas vivendo apenas de aparência, não tem vida com Deus, não tem vida com as Escrituras, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as Escrituras Sagradas, então facilmente são enganados. O apóstolo Paulo diz, escrevendo a Timóteo, que os últimos dias seriam trabalhosos. Por quê? Por que seriam difíceis os últimos dias? Porque muitos seriam apostatariam-se da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Uma das consequências, irmãos, da apostasia é dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Um dos motivos pelos quais tem muita gente abandonando a fé é porque está dando ouvido a espíritos enganadores.
a falsas profecias que contrariam a palavra de Deus. Sabe o que é dar ouvidos, irmãos? É parar, ouvir, dar atenção, dar ouvidos. O que essas pessoas fazem é ouvem, recebem a palavra, só que não tem capacidade de discernir se é verdadeiro ou se é falso. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Na verdade, nem procura decidir. Exatamente. Muita gente nem procura, irmãos. Essa falta de conhecimento básico das Escrituras, irmãos, essa falta de conhecimento de Deus é tão prejudicial. A pessoa vive no engano, na mentira. Qualquer um que sobe, prega, ensina, fala, ela recebe, não examina. Não procura examinar nas Escrituras. Meus irmãos, eu gosto de Atos 17. Quando Paulo está pregando em Tessalônica, depois ele vai para Bereia pregar, anunciar o Evangelho com Silas. Chegando lá, eles pregando o Evangelho, a Bíblia diz, irmãos, que os bereanos, os crentes bereanos, examinavam nas Escrituras se realmente as coisas que eles estavam pregando condiziam com a Bíblia, condiziam com a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz: estes foram mais nobres do que os tessalonicenses, porque ouvindo a palavra, examinavam cada dia as Escrituras. E essas coisas eram assim. Eles examinavam, irmãos, eles procuravam examinar se o que eles ouviam, se o que estava sendo ensinado a eles, realmente condizia com as Escrituras. Se fere as Escrituras, nós não recebemos. A Bíblia nos dá liberdade de julgarmos as profecias. Nós vamos ver isso daqui a pouco na nossa lição. Julgarmos as profecias. É claro que a Bíblia não nos deixa espaço para julgar os profetas, ela ensina a julgar as profecias. Por quê, irmãos? Os profetas são homens, sujeitos a erros. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas nós temos que entender, a nível de introdução, que o conhecimento bíblico nos ajuda, nos dá condição de discernir se a profecia é de Deus ou se ela não é de Deus. Amém? Quem pode ler o primeiro tópico, por favor? O primeiro subtópico. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parada por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou até a inauguração da casa de Deus. Por ocasião da construção do muro, a comunicação entre os judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam a proposta de cooperação dos samaritanos e não aceitavam a visita deles. Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-lo por meio de profecias. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noádias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para dentro do templo, para assim salvar a sua vida. O exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Devemos ter cuidado, a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Primeiro subtópico, irmãos. É importante nós entendermos isso aqui. Primeiro, os opositores à obra de Deus subornaram profetas.
Consequentemente, nós lemos e entendemos que estes profetas, eles aceitaram o suborno de Sanbalate e Tobias. E eles estavam profetizando mentiras contra Neemias, tentando, diz as Escrituras, atemorizar a Neemias. Eles estão dizendo que Neemias está correndo perigo, que ele vai ser morto. E sabe o que eles mandam Neemias fazer? Corre para dentro do templo, foge, se esconde lá. Neemias era sacerdote, irmãos? Não. Neemias poderia entrar para dentro do templo, não, onde somente sacerdote e sumo sacerdote poderia entrar? Não. Absolutamente não, irmãos. Consequentemente, a profecia é falsa ou verdadeira? Falsa. A profecia é falsa, irmãos. Eles estão dizendo: você vai ser morto, você está em perigo, corre, se esconde dentro do templo, dentro da casa de Deus, onde somente os sacerdotes, os sumos sacerdotes poderiam entrar, no lugar santo. Neemias era um líder, mas ele não tinha nenhuma autorização para entrar dentro do templo. E o que os falsos profetas estão dizendo? Corre e se esconde lá. Contrariando a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que os profetas hoje estão fazendo da igreja, os falsos profetas, os falsos líderes, estão fazendo da igreja um comércio, estão fazendo do evangelho um produto, estão fazendo dos cristãos consumidores. O cuidado que nós devemos ter com esses falsos ensinos, com essas falsas profecias, irmãos. Examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo, retende o bem. É o conselho bíblico, irmãos, para as nossas vidas. Imagina se Neemias recebe, aceita a profecia dos falsos profetas, que estavam tentando atemorizar, ensinando mentiras, profetizando mentiras. Imagina se Neemias corre e se esconde para dentro do templo. Ele seria fulminado, morto, consumido, independentemente se ele fosse líder ou não. Ele não era sacerdote, ele não tinha autorização para entrar. Ele não tinha, irmãos. Só que Neemias é inteligente, ele conhece a lei de Deus. Neemias é um líder que tem capacitação para discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Neemias tinha discernimento. A capacidade de discernir entre o que é certo e o que é errado, entre o que é de Deus e o que não é de Deus, entre o que é falso e entre o que é verdadeiro. Neemias diz: um homem como eu fugiria, ainda mais para dentro do templo, para se esconder. Alguma dúvida, irmãos, aqui? Algum comentário? Os irmãos querem falar alguma coisa? Não? Como visto que ele sabia, né? E logo nas suas orações, Neemias, no capítulo 1, ele vai falando com o Senhor ali e falar a respeito também de que ele tinha a aliança que ele tinha feito com Moisés, com o seu povo. É tão justo que ele sabia bem o que tinha na lei, ele lia bem a lei. Então, justo que ele fala aqui: e disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança. Aí diz assim: e a misericórdia para com aquele que te ama e guarda os teus mandamentos. Veja que ele cita tudo isso nas suas orações. Então era um homem não só inteligente em si, mas ele procurava ler as Escrituras, mesmo estando
em um lugar imposto por ter saído da sua terra, da sua parentela toda, mas ele guardava em seu coração os mandamentos de Deus. E é bastante interessante isso, que ele examinava as Escrituras, né? A importância de nós lermos a palavra de Deus e guardarmos, porque em um momento como esse, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo. Exatamente. Nós temos um exemplo disso também, irmãos, de Daniel, enquanto ele está no cativeiro, ele está lendo, estudando a palavra de Deus, conforme nos diz as Escrituras. Examinar, irmãos, as Escrituras não é ler por ler, examinar cuidadosamente, versículo por versículo, texto por texto, contexto por livro. Nós precisamos entender isso. Não é ler um versículo daqueles de caixinha de promessa, não é apenas isso, irmãos, é examinar com cuidado, é entender o que o texto quer dizer, o que o texto quer passar, é conhecer a palavra e o Deus da palavra que dá a capacidade a mim e a você de discernir entre o certo e o errado. É claro que existem pessoas que até conhecem, irmãos, superficialmente, leis, princípios, mas a capacidade de discernir se o Espírito é de Deus ou não, não tem. Daqui a pouco nós vamos falar de discernimento, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quem pode ler o segundo subtópico, por favor? Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida, e ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que não era sacerdote. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sanbalate para atemorizá-lo e seduzi-lo a pecar. Assim, concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Tá. Abre, por favor, sua Bíblia em Neemias capítulo 6. Acompanhe comigo. Neemias capítulo 6. Neemias 6, versículo 12, irmãos. O 11 também, 11 e 12. Quem pode ler? Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo de vida? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que esse não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Olha só. Neemias está dizendo: e conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Eu gosto disso, irmãos, porque o que Neemias está enfrentando, a oposição, as falsas profecias de pessoas que foram subornadas, que aceitaram suborno para falar mentiras em nome de Deus. Diante de tudo isso, irmãos, talvez aquelas palavras dos falsos profetas, e que muitas vezes acontecem, parecesse até agradável aos ouvidos. Talvez essas palavras tivessem até escondidas com um pouco de verdade, irmãos, mas Neemias conhecia que não era de Deus.
Neemias está dizendo: um homem como eu fugiria para dentro do templo, me esconderia. E ele diz: eu conheci que eles não eram de Deus. Essa profecia não é de Deus. Esses mensageiros não são de Deus. Esses profetas não são de Deus. O que eles estão tentando é me atemorizar. O que eles estão tentando é parar a obra de Deus. O que nós precisamos, irmãos, o que nós mais precisamos hoje é entender que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, irmãos, o inimigo, o adversário, que entrou dentro de muitas igrejas, irmãos, uma das coisas que ele mais faz é usar esses falsos profetas para proferir mentiras, para enganar o povo de Deus. O pastor ontem estava me falando de um exemplo e de algo que realmente aconteceu em São Paulo, onde ele morava, em uma grande igreja, que um pregador estava pregando em uma determinada igreja, uma igreja grande, uma igreja sede, e o povo recebia com alegria a palavra, eram pessoas batizadas com o Espírito Santo. Ele dava o exemplo. Isso aconteceu no primeiro dia, e isso o irmão dele contando para ele, e o irmão dele não sentia que aquilo era de Deus, mas mesmo assim a igreja estava recebendo, a igreja ouvia, recebia, era avivada. Isso aconteceu no primeiro dia, no segundo dia, e Deus falou no coração do irmão, do pastor. Isso aconteceu no terceiro dia, no final do congresso, irmãos. E o que acontece é que aquele pregador, ele pergunta para aquela multidão de irmãos, de cristãos daquela igreja: vocês gostaram? Vocês gostaram? Todo mundo, amém, amém, nós gostamos. Todo mundo, glória a Deus, aleluia. Aí o pastor dizendo que aquele pregador abriu o terno, mostrou para ele, para toda a igreja, materiais de macumbaria e feitiçaria. Ele era um pai de santo, irmãos. E ele estava dizendo: eu consegui entrar dentro da igreja de vocês. E o pastor dizendo: nunca mais aquela igreja foi a mesma. Irmãos se desviaram, irmãos saíram da igreja, se desviaram da fé, outros foram para outras congregações. Tudo isso, irmãos, tudo isso porque eles não discerniram que aquele pregador, que aquela mensagem, que aquele acontecimento não era de Deus. O prejuízo que ele disse que até hoje é grande naquela igreja. Até hoje a igreja sente aquele acontecimento. Olha os prejuízos, irmãos, dos falsos ensinos, das falsas profecias que os falsos profetas causam na obra de Deus. Por isso que nós precisamos nos examinar. Se Neemias não examinasse, a obra seria paralisada. Se Neemias não examinasse a profecia, a obra seria paralisada. Se Neemias não conhecesse que aquela profecia não era de Deus, não tivesse o conhecimento de que aquela profecia não era de Deus, isso causaria grandes prejuízos para aquela obra. Grandes prejuízos, irmãos. Amém? Quem pode ler, por favor, o segundo tópico? Essa lição era um pouco extensa, ela tem 6 tópicos, irmãos. Tem que correr um pouquinho para a gente não atrasar. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13. Um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio, rei de
de Israel, que estava junto do altar queimando incenso. Ele disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre si os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso. Ossos de homens se queimam sobre ti, e deu o sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá, e a cinza, e derramará. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar, ordenando que prendesse o nome de Deus. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se, e não a podia tornar a trazer assim. O altar se fendeu, e as cinzas se derramou, como o profeta havia dito. A pedido do rei, o profeta orou a Deus, e a mão lhe foi restituída. Sã. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Ante a recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que o anjo lhe havia falado, ordenando que convidasse o profeta de Judá a voltar para comer o pão em sua casa. O homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. E sucedeu que, quando ele estava comendo pão, Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: visto que fosses rebelde à boca do Senhor, antes voltastes a comer pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de ter comido pão, voltou, e no caminho um leão o matou, deixando-o prostrado na estrada. O velho profeta o recolheu e sepultou-o no seu sepulcro, chorando lágrimas certamente de fingimento. É no capítulo 13 de 1 Reis, irmãos, que nós encontramos este relato e este acontecimento do homem de Deus, profeta de Deus, profeta velho. Meus irmãos, o homem de Deus, profetizando a Jeroboão, fez tudo certo. Profetizou, a profecia aconteceu. O problema foi que, voltando ele, o velho profeta foi ao seu encontro. Entende-se até, irmãos, que a mesma proposta que o profeta faz ao homem de Deus, ao profeta, o rei Jeroboão também faz a ele. A mesma oferta, convidando para comer pão. A mesma oferta. Agora, irmãos, o que acontece? O velho profeta está dizendo que um anjo o mandou, o ordenou voltar para comer pão e beber água. O que Deus havia dito a ele: não come pão, não bebe água. Vai, entrega a profecia, mas Deus disse: não come pão e não bebe água. O rei Jeroboão fez essa oferta ao homem de Deus. Ele não aceita, ele recusa. Daí, irmãos, vem um profeta, um velho profeta, dizendo que um anjo mandara voltar, comer pão, entrar na casa dele, comer pão e beber água. O que ele faz? De primeira mão ele recusa, mas quando o falso profeta, o velho profeta diz que foi um anjo mentindo, ele aceita. Porque aquilo que aquele velho profeta estava dizendo era mentira. Ele volta, come pão, bebe água. E o que acontece com ele, irmãos, é que o mesmo velho profeta, ele, Deus o toma e lhe entrega uma mensagem de juízo, de morte. E sabe como ele é morto? Por um leão. Porque desobedeceu a ordem de Deus e não teve a capacitação de discernir
se era verdade ou se era mentira. Ele não entendeu a mentira do velho profeta. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, a quem nós damos ouvidos. Observa-se que ele recusou a proposta do rei, mas ele não recusou a proposta do velho profeta. Não é porque o outro profeta não, que ele deveria aceitar a profecia, ou aceitar o que o velho profeta estava propondo a ele. Mas é o que ele faz, ele aceita, ele recebe. E a consequência é grave, é morte, porque eles obedeceram a Deus. Deus disse: não come pão, não bebe água. E não volta pelo mesmo caminho. Ele come pão, ele bebe água, porque deu ouvidos à mentira de um falso profeta, de um velho profeta. Esse é o cuidado que nós devemos ter, irmãos. Quem que nós estamos dando ouvidos? Porque a Bíblia diz, irmãos, que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. As ovelhas de Deus, as ovelhas de Cristo, elas conhecem a voz de Jesus. Elas conhecem a voz do seu pastor. Mas foi esse mesmo profeta velho que viu ele deitado no chão, ou alguém avisou o profeta velho que ele não tinha matado ele? Não entendi. Mas foi o profeta velho que foi atrás dele? Quando ele morreu? Ou foi alguém que levou a mensagem para o profeta? Irmão, eu não lembro, não. Os irmãos Na verdade, conhecem. texto não revela, né? Fala apenas, parece que mostra. Eu sei que chega ao conhecimento do velho profeta de que ele foi morto por um leão. E ele chora, ele até chora. Mas fala que é fingimento, né? Exatamente, fingimento. Uma coisa que eu estava falando para ele. Deus foi justo em dizer para ele que ele não comesse pão da universidade. Aí ele foi. Aí ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele não discerniu, né? Se o profeta estava falando a verdade ou não. Deixou de ouvir a voz de Deus. Aí o profeta disse: um anjo mandou eu falar. Então eu tenho que acreditar em Deus para acreditar no anjo. Exatamente. Se Deus mesmo falou para ele não comer, e Deus não podia não falar para ele do que era para ele comer, não. Aí deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de um anjo. Exatamente. Gálatas capítulo 1, se eu não me engano, versículo 8, o apóstolo Paulo diz que se um anjo anunciar outro evangelho, considere anátema. A palavra anátema quer dizer maldição ou maldito. Ou seja, é realmente o que ela está dizendo. O profeta deixou de ouvir, de obedecer o que Deus disse, para dar ouvidos à mentira de um profeta que estava dizendo que um anjo disse. Ou seja, a palavra do anjo é mais importante do que a palavra de Deus. A palavra, a mentira é mais importante que a verdade de Deus. Foi isso que o profeta, em outras palavras, estava dizendo. Ele obedeceu, ouviu o que aquele falso profeta, o que aquele profeta velho disse, a mentira. Ele ouviu e obedeceu a mentira do velho profeta, mas não obedeceu a verdade de Deus. E a consequência foi morte. A consequência foi morte. Algum comentário, alguma dúvida? Não? Vamos seguir então. Pode ler a letra B. No dia de Jeremias, havia falsos profetas, os quais com suas profecias combatiam a palavra que Deus havia enviado a Israel por meio de Jeremias. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 6, versículo 14, irmãos, a mensagem dos profetas, paz, paz. Jeremias estava dizendo: virá sobre ti repentina destruição. Ou seja, os falsos profetas estavam dizendo: a paz sobre vocês, Israel. Só que o profeta de Deus está dizendo: vai vir sobre vocês repentina destruição. O que o profeta de Deus está fazendo é combatendo as falsas profecias dos falsos profetas. Pregam para agradar os que estão ouvindo, os
os verdadeiros profetas pregam a palavra de Deus, sendo obedientes à verdade de Deus ao seu povo. Só que os falsos profetas, irmãos, era assim nos dias de Jeremias. Eles queriam agradar o povo, eles queriam agradar os ouvintes. Os falsos profetas querem isso, irmãos. Eles querem agradar aqueles que estão ouvindo. Isso é perigoso, irmãos, porque agradar os ouvintes e contrariar Deus é perigoso. E é realmente isso, irmãos, que os falsos profetas fazem. E é exatamente isso que os falsos profetas estão fazendo nos dias de Jeremias. Eu vou dizer que a paz no meio de Israel, a paz para você, Israel. Só que eles estavam apostatados da fé, longe de Deus, se dobrando a deuses estranhos, se curvando a deuses estranhos. E os falsos profetas estão dizendo: está tudo bem com vocês, continue assim, não tem castigo, não tem juízo. Mas o profeta de Deus está dizendo: vai vir repentina destruição sobre vocês. O castigo de Deus virá repentinamente, o juízo de Deus virá repentinamente. Ou seja, o verdadeiro não negocia com ninguém, ele anuncia. Porque o compromisso do verdadeiro profeta não é com os ouvintes, é com Deus. A responsabilidade do profeta é falar o que Deus diz, é dizer somente o que Deus diz. Ou seja, a responsabilidade, irmãos, é falar somente aonde Deus quer que você fale. O profeta só pode falar, irmãos, até onde Deus permitir. Só que os falsos profetas dizem o que Deus não disse e usam o nome de Deus para profetizar mentiras e enganar o povo, e conduz o povo à condenação, ao inferno, à perdição eterna. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Evangelho de Jesus Cristo, conforme relatou Mateus, o capítulo de número 7. Versículo 15 ao 23. Quem pode ler? Mateus 7, 15 ao 23. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente os seus frutos os conhecereis. Porventura, olhos e uvas dos espinheiros, ou os olhos, assim toda árvore frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está no céu. 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus aqui nos deixa uma orientação, irmãos, muito importante. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Aí Jesus explica como eles vêm. Que vêm até vós vestidos como ovelhas. Mas olha o interior deles. Mas interiormente são lobos devoradores. Aí Jesus explica. A aparência exterior deles é vestido, eles vêm até vós vestidos como ovelhas. Mas interiormente são lobos devoradores. Como que nós vamos conhecer a pessoa se exteriormente ela é de um jeito, mas interiormente nós não entendemos, é de outra forma? Como que vamos ter esse discernimento? Se exteriormente
ela vem vestida como ovelha, os falsos profetas vêm vestidos como ovelha. Mas interiormente, eles são lobos devoradores. Como que nós vamos conhecer se é falso ou verdadeiro? Jesus ensina e explica isso. Até então, os seus frutos, né? Exatamente. Porque todo aquele que tem uma aparência, ele deixa algum rastro. Alguma coisa ele vai passando, ele vai deixando, e aquilo ali vai estar contra a palavra. Porque se nós olharmos, até durante toda a Bíblia, em Números também fala de um profeta também que ele se vende, que se chama Balaão. Ele é vendido por Balaque. Balaque dá uma oferta a ele, e ele simplesmente, mas pela misericórdia de Deus intervém ali, e tudo aquilo que ele vai falar contra Israel, ele é invertido. De vez de ele amaldiçoar, ele abençoa, mesmo contra a sua própria vontade. Mas o interessante é que o próprio Jesus, falando nessa parábola, ele diz que a aparência é como se fosse de ovelha. Aquelas pessoas muitas vezes que chegam e que abraçam todo mundo, tal, mas ele vai deixando um rastro ali. Então é observar, é ter a atenção. Neemias ele tem esse cuidado com os princípios. Se nós olharmos no 3, se eu não me engano, quando ele recebe muitas ofertas para ele sair ali, mas ele disse que estava focado na obra. Ele disse: eu não posso parar, porque ele estava focado ali. Quando nós olharmos para Cristo e o foco for Cristo, pode ficar certo que a gente não é enganado. Muitas vezes as pessoas que estão ali achando que nós estamos sendo enganados com as profecias dele, eles se enganam. Porque o foco é Cristo, o alvo é Cristo, não tem como se enganar. Porque até então nós temos um Espírito que ensina, dá um discernimento de que é verdade ou que não é. Exatamente. Essa é a prova de nós vermos isso. Uma profecia que é muito difícil de nós sabermos se é de Deus ou se não é a carne. É muito difícil, porque é uma intervenção, porque né? 3 exemplos bem básicos, mas é o que está no cotidiano. A carne, que é o emocionalismo de um momento, e tem o maligno e tem a profecia de Deus. São esses 3. Mas quem é de Deus e está focado em Cristo e tem o Espírito de Deus, quando é o maligno, ele rapidamente ele ensina. Quando é a carne, ele, em suas próprias palavras, começa a protelar. Ele não começa a vir no contexto bíblico, porque é carne. Então a carne é o que? Falha. Então é coisa que parece ser fácil, não é fácil, é difícil. Mas se estiver focado em Cristo, pode ficar certo que se torna fácil de saber se é ou não. Exatamente. E Jesus, como o nosso irmão William disse, irmãos, nos deixa a orientação de como nós vamos entender ou saber se são verdadeiros ou falsos profetas. Aí Jesus diz no versículo 16: por seus frutos os conhecereis. É pelos frutos que se conhece a árvore, irmãos. É pelo fruto que nós conhecemos se a árvore é boa ou se é ruim. Sabe por quê? Olha só o que diz no versículo 21 e 22 de Mateus 7. Nem quem diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós? Não profetizamos nós em teu nome? Não profetizamos nós? Ou seja, eles usam o nome para profetizar. Os falsos profetas até o Senhor. Mas sabe o que naquele dia o Senhor vai lhe dizer abertamente? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Essa é a sentença e o juízo de Deus sobre aqueles que usam o nome de Deus para dizer mentiras ao povo de Deus. Essa é a consequência. Mas eles são conhecidos pelos frutos, irmãos. Que
os falsos profetas, uma das formas pelas quais nós conhecemos eles é pelos frutos que eles produzem. Pelos frutos, é pelo caráter deles. Eles vivem o que pregam, eles pregam o que vivem. Traz confusão, né? Exatamente. Já viu uma pessoa que está contra aos princípios bíblicos, ele fazer a obra prosperar? Não. Ele tenta de qualquer a separar o povo. E o interessante é que ele diz nós, né? Ele não coloca só ele, como se dissesse assim, eu profetizei, não. Ele coloca nós. Ele coloca um conjunto, várias pessoas. Leva a culpa só. E o interessante é que o falso profeta está dentro, que nem você citou aqui desde o início, e eu estava prestando atenção naquilo que eu estava dentro da igreja, pregou, tal. Eu já presenciei isso também numa igreja lá em Pernambuco lá, e o ateu pregando lá, e a igreja avivada. Rapaz, isso aí tudo é uma coisa errada. Por quê? Porque as palavras dele eram contra, antibíblico. E o povo não estava nem aí. Não era da nossa igreja. Foi uma visita que eu fui fazer em outra igreja, e era tão justo que essa igreja ela acabou. Por quê? Porque depois os membros da igreja ficaram sabendo que quem estava por trás de tudo eram os ateus, que estava ali, estava pegando todo o dinheiro da igreja. Veja só, e eles estavam pregando a palavra. Mas eu fui visitar umas 2 vezes, que colega nosso lá, que sempre ia lá na igreja lá, a gente sempre chamava para participar com a gente. Aí eu honrava a visita. E quando eu chegava lá, eu dizia, rapaz, tem alguma coisa diferente naquele camarada ali. O pastor ele fazia questão de ele pregar. Eu disse, rapaz, é uma coisa estranha. Aquele domingo, a igreja lotada, mas o povo ali com aquelas emoções, uma igreja que ela levava muito no louvor, ao hip hop. Eu olhava assim, dizia, rapaz. Aí eu disse ao irmão, ó, presta atenção no que vocês estão lá, porque tem coisa errada. Quando for mais pra frente, eles disseram a mim, ó, rapaz, o pessoal aqui, muita gente se desviou, porque quem estava pregando foi o Mateus. E a gente sabia que o pai estava envolvido com ele, roubando a igreja. Veja só isso. Então, é aquilo que o Espírito que nós temos, que Deus determinou para cada um, assim, quando aceita a Cristo verdadeiramente, aí sim, os frutos. Veja que aquele homem estava ali, mas estava desfazendo da obra. E pode ver que ela não prosperou. Ela é um tempo grande, bonito. Se você for lá hoje, tem 10 irmãos. Não acho que daqui a uns dias eles vão fechar totalmente, que não tem condições de manter o tempo que tem. E a estrutura que estava. Então, os falsos profetas, eles vêm, mas eles vêm para espalhar o povo, para desfazer o povo. E é um cuidado que a igreja tem que ter, as ovelhas têm que ter. Então, não é pecado pedir a Deus com um discernimento mais claro, pedir a Deus, ó Senhor, usa tal pessoa de outra forma, usa outra pessoa para mim, ou se não, nós temos livre acesso. Livre acesso. Só devemos se quebrantar diante dele e falar com nós. Porque o véu do tempo se rasgou. Foi para isso. Foi para que nós adentrássemos ao trono da graça. Então, a profecia muitas vezes eu não dependo assim esperar que os irmãos Valderei, não, use ele, Senhor, para mim. Não, é isso. E o meu livre acesso? A quem eu estou servindo? Aos homens? As palavras dos homens? Ou a palavra de Deus? A quem eu acredito? Em Cristo ou não? Então, esse discernimento que nós temos que ter, antes de não julgar a pessoa em si, mas se sabendo que está errado, chegar lá e dizer, ó, toma cuidado nas profecias, com carinho, com jeito, o máximo possível para não magoar, que não é fácil, mas falar a verdade. Porque também aquela pessoa só está ali muitas vezes só para desfazer. E devemos falar a verdade,
mesmo que ele vai embora. Ah, não vou voltar mais naquela igreja. Lá na paz, meu irmão. Mas vai espalhar a obra de Deus em outro canto. Aqui não. Não vai fazer do povo aqui não. É melhor perder um do que perder um rebanho inteiro. Isso é bem simples. É chegar lá, o nosso pastor lá, ele sempre diz isso, sempre diz a nós lá, em reunião, tudo, diz, ó, há um membro que ele está dando dor de cabeça e você não teve como, e está se desfazendo do povo, o povo está começando a se distanciar, traz ele para mim, eu vou conversar com ele. Se ele não quiser, vá procurar outra igreja, outro canto. Vá procurar outra coisa em outro lugar, porque aqui é Cristo. Então o povo tem que viver unido. Se viver desunião, tem alguma coisa errada, é melhor botar o cara para correr. Porque para espalhar depois que o papel picado é jogado no alto, para depois pegar um por um, vai juntar novamente ao trabalho. E muitas vezes se perde sempre um no caminho e não consegue juntar novamente aquela folha. Certo? Complementando esse texto que tu falou aqui em Mateus capítulo 12, em questão de quem fala coisas falsas e tal, sabemos que naquele momento ele pode falar, fala meu filho, mas sabemos que com tudo tem sua consequência, né? E eu tenho um texto aqui no capítulo 12 de Mateus, vou ler só o verso 33 e 37 que diz assim, 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí no verso 37 diz, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. É como falou no último versículo do capítulo 7, né, que quando chegar naquele grande dia, né, e o que Deus vai falar para aqueles que falavam mentira para o povo, né? Aqueles que pregavam para falar de tudo, Deus, sendo que não era de Deus, era assim isso mesmo. Porque Deus vai dizer que é apartado dele, porque eles não fizeram o que Deus mandaram fazer, mas se fizeram o que a própria pessoa estava falando. Então, tudo que fizemos aqui vai ser justificados e punidos diante de Deus, para o bem e para o mal. Sem dúvidas. O julgamento é certo, irmãos, acerca desses falsos profetas que ensinam mentiras, que promovem divisões entre o povo de Deus. O que eles deviam entender que eles estão mexendo com a noiva de Cristo, com a noiva do Cordeiro, com a noiva de Jesus Cristo, irmãos. Isso é uma realidade, irmãos. Sabe por quê? Porque quem luta contra o povo de Deus, luta contra o próprio. Quem que é o inimigo de Deus, senão aqueles que são inimigos do povo de Deus? É muito importante. Eles prestarão contas de cada palavra. Assim, irmãos, como os que pregam, ensinam, também prestarão contas de cada ensino, de cada palavra, de cada pregaram, que anunciaram, cada ensino que ensinaram, cada escola bíblica dominical que ensinou, cada ponto de ensino, cada oportunidade vai ter que prestar contas diante do Senhor. Vai ter que prestar contas. E hoje, nos nossos dias, as coisas estão se encaminhando cada vez mais para a decadência espiritual da igreja, porque a facilidade que o falso profeta está encontrando em se infiltrar no meio da igreja, encontrar guarida, falar aquilo que a igreja que gosta de ouvir, ele está encontrando muita facilidade. O senhor até falou em algumas aulas atrás, muita gente vai lá e expõe a sua vida inteira nas redes sociais. Lá atrás da tela tem um falso profeta que está colhendo todo tipo de informação. Pega você, cria um grupo e começa a injetar falsas profecias no seu ouvido e começa ali a atrair várias pessoas. E muitas vezes as pessoas nem para a igreja vai mais, fica ali detido, porque ali só sai coisas que eles gostam de ouvir, boas promessas, palavras bonitas,
coisinha pra gente ficar e ainda tem pessoal em casa. Isso aí não é por causa dessa tal pandemia agora que o pessoal está detido em casa. Já há um tempo já está rolando isso aí. Tá entendendo? Então, se eles não encontram guarida na igreja, então eles estão encontrando um meio de deter o pessoal, de espalhar a falsa profecia. Exatamente. Isso tem e está, irmãos, nesses últimos dias avançando extremamente. Por quê? Porque esses falsos profetas, eles estão pensando no que eles vão receber. O dinheiro, nas honrarias, um aplauso que o povo vai dar. É nisso que eles pensam. Muitos dos falsos profetas querem status, fama, reconhecimento, mas eles estão contrariando a verdade de Deus. Eles vão prestar contas diante de Deus. Porque se eles forem falar a verdade nua e crua, eles não vão obter êxito e atenção para aquilo que está falando. Os profetas, como Jeremias, Isaías, que profetizando, quem deu crédito à nossa pregação, eles não eram profetas bem recebidos, irmãos. Não eram aceitos. Amós, Oséias, irmãos, eles não eram bem recebidos. Eles não eram aceitos. Mas quando vinha alguém profetizando aquilo que a nação queria ouvir apenas, eles recebiam, eles aceitavam, eles bajulavam, eles honravam. Mas os que anunciavam a verdade eram desonrados, desprezados, perseguidos, presos e caluniados. Massacrado o ego deles, né? Exatamente. Mesmo estando em pecado, mas queria alguma coisa para omitir o pecado dele. Que nem nós encontramos muito no nosso cotidiano, né? Temos alguns irmãos que a gente muitas vezes conversa, aí vê o errado, aí conversa ali, o pastor chama, conversa, aí se sente magoado. Será que realmente está seguindo a Cristo ou quer viver de pecado, quer viver erroneamente? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos sempre ter, o pastor está ali para nos ensinar, para nos ajudar, e os irmãos estão ali para ajudar. Aí quando vem qualquer coisa de errado, ele faz, vem cá, quer conversar? E não, estou magoado, estou chateado, fiquei chateado. Eu escuto isso no cotidiano, eu fico olhando assim, porque rapaz, você está servindo a quem? A Cristo ou o homem? A Williams é. Porque se eu chegar para você assim e disser uma palavra, você se sentir magoado, já não vai para a igreja, vai seguir a Jesus, vai se converter de novo, cara. Eu falo isso bem claro. Aí diz, você é ignorante. Não, não sou ignorante. Poxa, quem que está seguindo? Para quem você está andando? Está caminhando para quem? Se for caminhar para mim, está perdido. Porque o cara que está falho está aqui. Pecador está aqui, remido, mas é pecador. Então, segue a Cristo, cara. Não é porque poucas palavras desanimar, não. É isso, rapaz. Não, é Cristo, o alvo é Cristo. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele não te chamou para ser um destaque, não. Ele te chamou para ter aflições. Mas tem bom ânimo. Porque ele disse, e o maior exemplo, ele disse, eu venci. Ele não disse, não, Paulo venceu, Mateus venceu, Lucas venceu, não. Ele disse, eu venci. Então, se ele venceu, então estamos seguindo a ele. Então vamos continuar seguindo a ele. Não é por poucas palavras, meras palavras. Quer palavra para massagear o ego? Compra um livro de autoajuda. Tem muitos na livraria. Aí você vai lá e massageia o ego. Mas a palavra de Deus é aqui, ó. O caminho é estreito, não é largo, não. O largo é massagear o ego, pode ficar. Mas é o estreito. Não é esse? Pode dar continuidade, senão eu vou tomar aula. Quem pode ler a letra C, irmãos? A gente está na letra C. Quando veio Josafá de Judá, visitou o rei Acabe de Israel. Este tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor? E o rei Acabe respondeu que havia
falarei. Como Micaías profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Irmãos, a Bíblia diz que eram quase 400 profetas que profetizavam ao rei Acabe. Tinha Josafá se perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor? Depois que quase 400 profetizavam, não há aqui um profeta do Senhor? Olha só, Acabe conhecia que tinha um, mas quem ele ouvia? Os quase 400. Ele sabia que tinha um profeta do Senhor, sabia, mas quem que ele dava ouvidos? Aos falsos. Aos falava falsos. sobre ele. Quem falava que ele queria ouvir. Exatamente. O povo tinha os falsos profetas tinham medo dele, porque se falasse coisa, quando ele falasse a verdade, dizendo que ele não aguentava, ele, como ele era rei, ele poderia matar, chegar a matar, né? Então pegou esses falsos profetas primeiro, né? Aí ele ficou com ele, não, vai dizer, vai vencer, a guerra vai ser vencida. Aí está quase 400 profetas dizendo: você vai vencer, você vai vencer, você vai. Só mentira. Aí Josafá: não tem nenhum profeta do Senhor aqui não? Aí ele falou: tem um, Micaías. Só que ele sabia, Acabe sabia que todas as vezes que Micaías profetizava, era problema para ele. Aí, quando Micaías se apresenta e profetiza a morte, aí ele se vira para Josafá: tá vendo o que eu falei? Já era, vou morrer. Em outras palavras. E realmente, irmãos, foi o que aconteceu. Por quê? Olha só que interessante. Isso aqui é muito importante, irmãos. Micaías tem uma visão das Escrituras. Ele vê um exército, um grande exército, ele vê Deus assentado no seu trono e um grande exército diante do Senhor, à sua esquerda e à sua direita. E o Senhor pergunta quem deles mataria Acabe. Qual deles? E eles ficam discutindo, interagindo ideias das Escrituras, e um se apresenta diante de Deus. E um espírito, diz a Bíblia, que se apresenta diante do Senhor, que se prontifica a matá-lo. Como? Proferindo engano na boca dos profetas, diz as Escrituras. Ou seja, profetizando mentiras, usando os profetas para profetizar mentiras. E o que acontece? Qual profecia que se cumpre? A dos quase 400? Foi da maioria, irmãos? Não foi da maioria que estava com a mentira, mas foi de um que lutou pela verdade, que pregou a verdade, que anunciou a verdade. Essa foi a profecia que se cumpriu. Também eu acho que ele acho que Acabe ficou em dúvida. Rapaz, quase 400 anos o profeta falou para mim que eu não ia morrer. Aí chega esse camarada dizendo que eu vou morrer. Exatamente. Letra D, quem pode ler a D? Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdadeiras anunciadas por Jeremias. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e os seus ensinos heréticos. Nós comentamos sobre os falsos profetas nos dias de Jeremias, só que é interessante que Deus levanta também outros profetas, e quando nós lemos que Deus levanta o profeta Oséias, e ele diz que o povo de Deus perece por falta de entendimento, de conhecimento, o Senhor está conduzindo essa profecia aos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes, eles eram aqueles que ensinavam a lei ao povo. Ou seja, a função de ensinar, de instruir, estava sobre eles. Aí Deus está dizendo: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, e são vocês, sacerdotes, que vão prestar contas. São vocês, sacerdotes, que vão dar contas diante de mim. É importante isso, irmãos, porque ainda no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, desde os tempos antigos, irmãos, desde os tempos de Moisés,
havia os falsos profetas. Sempre houveram, irmãos, os falsos profetas que pregam mentiras para agradar o auditório, irmãos. E tem aqueles, irmãos, que estudam, fazem oratória. Não estou dizendo que fazer oratória é errado, irmãos, tá? Mas tudo isso, irmãos, sabe para quê? Para persuadir, para trazer atrativo, atração, para bajular o auditório, para bajular as pessoas. É isso, irmãos, que esses falsos profetas fazem. É isso, irmãos, que eles fazem. Ensinando mentiras. E olha só, que uma grande multidão segue, anda pelo caminho que eles ensinam e está andando para o caminho de perdição. Aí você vai corrigir, vai instruir alguém que é ensinado por esses falsos profetas. Eles faltam idolatrar, irmãos, esses falsos profetas. Essas pessoas que seguem esses falsos profetas, irmãos, faltam só idolatrar. E alguns deles até idolatram, irmãos, esses falsos profetas. Tão justo que na época de Jeremias até o bolo eles queimavam. Nós olhávamos no capítulo 36, no versículo 20 e diante, diz que quando estava ali diante do rei, eles lendo o bolo de Jeremias, eles tocam fogo no bolo. Mas o interessante é que Deus, Jeremias é preso no capítulo 37 e ele começa agora a escrever o novo bolo. Pior do que o outro, era pior ainda. Dizer que até o rei ia morrer e ia ficar exposto ao sol escaldante e ainda à frieza da noite. E o interessante é que a palavra de Deus não tem como destruir ela. O povo pode tentar distorcer, mas a verdadeira palavra vai permanecer até a sua vida, independente do que aconteça. A verdade, ela sempre vai permanecer. Não é isso? O problema é que as pessoas não aceitam a dura verdade, porque às vezes a verdade ela é dura para alguns. Só que não é todo mundo que está disposto a ouvir, prefere uma doce mentira do que uma dura verdade. Quem pode ler o segundo subtópico? O Novo Testamento. O Novo Testamento. Jezabel. Pode ler até o A e o B. Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira, por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo. Apocalipse 12, 20 ao 23. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. O espírito do anticristo estará, então, operando grandemente e fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho não, você quer Eu estou procurando onde você está vendo. Pegando justiça. Agora, exemplos, irmãos, na Nova Aliança. Nos Evangelhos, Jesus adverte 14 vezes os discípulos acerca dos falsos profetas. 14 vezes, irmãos, nos 4 Evangelhos. Jesus advertindo os seus apóstolos, os seus discípulos acerca dos falsos profetas, que eles viriam. O exemplo disso, irmãos, nós temos também um exemplo de falso profeta que está em Apocalipse capítulo 2, dos versos 20 a 23, Jesus advertindo o anjo da igreja de Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. O que me impressiona é o anjo da igreja, o pastor da igreja, dando permissão a essa falsa profetisa a conduzir o povo à destruição. Só que o conselho bíblico ainda para as nossas vidas é acautelai-vos, tomar cuidado, irmãos, vigiar. Não é só, irmãos, vigiar o que nós ouvimos, o que nós recebemos no nosso coração, as palavras que nós recebemos no nosso coração. Nós temos que vigiar, irmãos, os nossos olhos sim, o que nós falamos sim, mas nós temos que vigiar também aquilo que nós estamos ouvindo.
examinar tudo, reter o que é bom. É esse o conselho bíblico para as nossas vidas, irmãos. É esse o conselho bíblico para a igreja. Porque nos últimos dias, o Espírito expressamente diz que seriam dias trabalhosos, conforme Paulo escrevendo a Timóteo bem disse. Porque as pessoas dariam ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Isso aconteceria nos últimos dias, disse o apóstolo Paulo. Por quê? Porque já o espírito do anticristo opera, irmãos, ainda na atualidade. O espírito dele opera por trás desses falsos profetas. O espírito do anticristo, aquele que se opõe a tudo o que é de Cristo e a Cristo. Ou seja, esses falsos profetas, irmãos, eles são induzidos por espíritos enganadores, algumas vezes pela carne. Outras, irmãos, falsas profecias são induzidas por espíritos enganadores, como o irmão Milo nos mencionou 3 verdades. Tem a profecia de Deus, a da carne e de demônios. E nós devemos ter cuidado, irmãos. O cuidado com isso. Às vezes nós nem conseguimos perceber. Alguém está aqui ensinando, pregando, talvez até testando, provando, irmãos. Eu não me lembro quem foi, mas eu já ouvi eu não sei quem me falou, mas de um pastor que testou a sua igreja. Testou os irmãos. Ele chegou pregando e os irmãos avivando na alegria. Eu não lembro quem foi que me disse, mas depois, no final, ele disse: eu estava testando vocês, eu estava provando vocês, nada do que eu falei é verdade. Ele fez isso. Ele fez isso mesmo. Eu não lembro quem foi que me falou. Sobre o anjo da igreja, não? Esse pastor foi testar a igreja, quando começou a trazer a palavra, ele falou: ó, eis que está entrando um anjo na igreja. Os crentes começaram a se manifestar. Passou pelos jovens, os crentes começaram a pular, profetizar, falar em língua. Entrou no círculo de oração, as irmãs começaram a pular, estava da pé, subiu no culto, aí os obreiros doidou também. Aí ele falou: eis que o anjo é o demônio. A igreja ficou calada. Porque, querendo ou não, Lúcifer era um anjo. Ele se faz até de anjo de luz, irmãos. E se possível, ele engana até os escolhidos. Ele foi até o ento, junto com os anjos, e foi até ao trono. Exatamente. Se apresentou diante dos filhos de Deus. E aí? Parece que o irmão falou. Teve um pastor de Cuiabá, na Água Boa, onde eu morava, ele pregou. E foi aquela bênção, vamos estar de barro. Aí no final do culto o pastor falou: eu queria um pouso, né? Aí o pastor falou: ué, irmão, o senhor pode posar no dia aqui, nós arrumamos o colchão do senhor. Assim esse pastor dormiu na igreja, no outro dia, cadê o violão na igreja? Ele tá, o pastor tinha roubado tudo. Nem passou, ele entrou na igreja e pregou e foi aquela, sabe? Não, irmão, esse é o irmão mais, tem que ter esse discernimento, né? É importante. Pode o terceiro. Eita, é 6, não é? Mas a missão foi falada praticamente toda. Assim, a hora já estourou. O pastor falou assim que, se possível, ele trazer essa lição. O que a gente pode fazer? A gente pode concluir agora o terceiro tópico, se a sua presidente permitir, é claro. E o pastor traz essa lição na terça-feira. Ele, inclusive, sugeriu isso ontem. Tá? Então, os irmãos concordaram? Amém. Sem problema. Vamos concluir o terceiro. Tem que ser dominado isso aí. É muito bom. Então vamos lá, o terceiro tópico para a gente finalizar, irmãos, que não vai dar tempo, é 6. Pode ler o terceiro, um de cada vez, irmãos. Deus quer a sua igreja revestida
sabem, conhecem, apesar dos problemas que havia na igreja de Corinto, ela era uma igreja dotada de dons espirituais. Ou seja, na igreja de Corinto havia todos os dons espirituais, todos os 9 dons do Espírito Santo, concedido e distribuído entre a igreja. Para quê? Para a edificação do corpo. Nós não podemos nos esquecer disso, irmãos. Que os dons espirituais é para a edificação do corpo de Cristo, da igreja. Tá? O conselho bíblico para nós é seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. É o conselho bíblico para as nossas vidas. Procurar com zelo os dons espirituais. Glória a Deus. Às vezes nós temos disponíveis, mas nós não buscamos. Está disponível para nós buscarmos. Deus está pronto para conceder à sua igreja os dons espirituais, mas o problema é que nós os negligenciamos. Nós não damos aos dons espirituais o devido valor. Existem pessoas que até têm, mas desvalorizam o dom que receberam. Ou existem aqueles que até têm o dom, mas usam de forma errada o dom que recebeu. E eu gosto de Isaías 22, eu sei que é um perigo Isaías 22, irmãos, porque o Senhor está dizendo para a série, né? Eu vou te destituir do teu ofício, eu vou te tirar do seu encargo, eu vou te arrancar da onde eu te coloquei. É o que o Senhor está dizendo para a série, né? Isaías capítulo 22. E tem muita gente que recebeu, mas está usando errado. Talvez Deus está dizendo, eu vou tomar, eu vou te destituir do teu ofício. Como o Senhor fez com Célio, eu vou te arrancar do posto que eu te coloquei, Célio. E é muito perigoso quando os dons são usados de maneira errada, quando eles são negligenciados. Porque há falsos profetas que até têm o dom, mas usam de forma errada, levando o povo ao engano e conduzindo o povo ao caminho de perdição. Amém? Vamos finalizar o segundo subtópico então? Vamos finalizar a lição. O despertamento renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecia e os dons de variedade de línguas e interpretação por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como se deve julgar as profecias conforme a palavra de Deus nos orienta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja, conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias, para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, pois têm o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Então não é errado, irmãos, quando você tem alguma incerteza ou dúvida, examinar. Não é errado, irmãos, você examinar nas Escrituras. Se você ouviu algum ensino, alguma palavra que você ficou em dúvida, quer tirar a sua dúvida, examinar nas Escrituras, se realmente aquele ensino, aquelas coisas procedem assim. Então, nós temos que entender isso e fazer, irmãos. Quantos de nós examinamos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, aquilo que está sendo ensinado a nós? Eu sei que muitas das vezes, muitos de nós até se esquece, sai, acabou o culto, acabou o ensino, da porta para fora já esqueceu o que foi pregado, já esqueceu o que foi ensinado. Eu sei que diz muito disso, mas existem aqueles que ficam pensando, meditando, e é importante examinar, estudar, procurar nas Escrituras, se condiz realmente com a Bíblia. Não é errado você, depois de ouvir uma palavra, chegar em casa, examinar o texto, o contexto do que foi pregado. Não é errado você chegar em casa, examinar a lição da escola bíblica, passar a semana estudando. E se alguma coisa você ficou com dúvida, alguma coisa, o professor também está sujeito a erros. Se ele falou alguma coisa que está errada, não é errado você falar o que está certo, ensinar o que está certo, comunicar o que está certo.
Porque todos nós estamos sujeitos a falhas, irmãos. Nós vamos ver isso aqui, é mais para frente da lição. Mas todo homem, todos estão sujeitos a falhas. Todos. Então, não é errado nós fazermos isso. Nós não podemos realmente negligenciar isso. Se nós ouvimos, porque nós estamos a todo tempo ouvindo a palavra sendo ensinada, a palavra sendo pregada. Quem dizer que a palavra não está sendo pregada, irmãos? A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, a palavra está sendo ensinada. De várias formas. Nós estamos na congregação com os irmãos, em um culto, nós ouvimos a palavra, nós ouvimos saudações, nós ouvimos muito isso. Nós estamos em casa, às vezes, nós ouvimos uma pregação, nós ouvimos um ensino. Nós estamos ouvindo muito a palavra, através de transmissões, lives. Nós estamos sempre ouvindo as escrituras sendo anunciadas. Então não é errado nós examinarmos, não. Examine aquilo que você ouviu, procure nas escrituras. Eu faço isso, eu confesso que eu faço isso. Eu examino isso. O que eu ouço, se eu ficar com alguma dúvida, eu procuro, eu pesquiso, eu busco em livro, eu busco em dicionário, eu faço isso. Então, isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Examinar tudo. A ordem é: examine tudo. Retenha o que é bom. Tome o que é bom. Receba o que é bom. Examine tudo. Amém? Amém. Acho que não precisa nem fazer as perguntas, né? É nem bom. Mamãe, mamãe vai lembrar disso, nosso pastor Joel, que era um pastor, ele foi um dos primeiros pastores desse trabalho, ele nos ensinou algo muito interessante, que está bem dentro da lição de hoje. Ele deu o exemplo dos 3 conselhos. Muitos irmãos conhecem, mas não sei que alguns pode ser que não conheçam. Onde havia um homem, e esse homem era bem jovem, e onde ele morava, ele era casado e não tinha trabalho. E ele saiu para trabalhar em um local bem distante. E ele deixou a esposa e disse: olha, como que não tem renda, eu vou à procura de dinheiro em outro local. E ele foi trabalhar e encontrou um fazendeiro muito experiente, né, já um senhor, e um mês temia a Deus. E quando ele chegou lá para pedir serviço, ele fez um combinado com ele. Ele disse: ó, minha família não é daqui, eu vim para cá para buscar dinheiro, para levar para minha terra e lá ter uma vida bem sucedida. E aí ele fez um combinado com o patrão. Falou: se o senhor me contratar, eu não gostaria que o senhor me pagasse agora. Queria que o senhor juntasse todo o dinheiro e guardasse, e no dia que eu for embora, o senhor me desse e eu levasse o dinheiro para viver bem com a minha família. O patrão foi, fez o combinado com ele, né, e disse: não, então tudo bem. Os dias passou e ele trabalhou 20 anos ali. Ele ficou 20 anos sem ver a família, tudo para fazer esse sacrifício, para levar o dinheiro e viver bem com a família depois. E no dia dele acertar com o patrão, ele conversando com o patrão, ele disse: olha, para mim está tudo bem, já está bom o meu tempo de trabalho, eu queria que o senhor seguisse o combinado que nós fizemos, queria que o senhor acertasse comigo, me desse todo o dinheiro e eu vou embora. O patrão disse para ele: não, eu leio a minha palavra, hoje eu vou acertar com você. E o patrão disse assim: eu tenho todo o dinheiro para te pagar aqui, colocou aquele montante de dinheiro, e nisso ele pegou e falou: mas eu tenho uma proposta para você, e você vai definir se você quer ou não a minha proposta. Eu vou seguir o combinado com você, mas antes eu vou te fazer essa proposta. E o patrão disse para ele: olha, você prefere pegar todo o dinheiro dos seus 20 anos de trabalho, ou você troca todo esse montante de dinheiro por 3 conselhos que eu vou te dar? Na hora o rapaz olhou assim, né, bastante jovem, e disse: oxe, que proposta errada é essa, né? Todo o dinheiro de 20 anos é muito dinheiro. E trocar por 3 conselhos, porém o rapaz temeu no coração e disse: se ele está fazendo uma proposta assim, os 3 conselhos devem ser muito valiosos. E ele aceitou os 3 conselhos. Falou: não, então me dá os 3 conselhos. E o patrão disse: ó, além desses 3 conselhos, eu vou te dar 3 pães. 2 dos pães você vai comer na estrada, porque era uma estrada longa até a terra dele. E um você vai deixar para comer com a sua família, quando você chegar em casa. Você vai seguir o combinado se você aceitar os 3 conselhos. Só que o patrão sugeriu os 3 conselhos, ele deveria aceitar os 3 conselhos para ele falar quais eram os 3 conselhos. Do contrário, ele só dava o dinheiro e ia embora. E ele aceitou os 3 conselhos. E um dos primeiros conselhos que ele deu era que ele não fosse curioso. Não seja curioso. Enquanto você vai para sua casa, guarda a curiosidade. Não seja curioso. Enquanto você estiver daqui até a
O outro conselho que ele deu para ele é que ele, deixa eu lembrar aqui o outro conselho. Oi? Não pegasse atalho ao longo do caminho. E o terceiro conselho é que ele não agisse na raiva, na hora do ódio, mas que ele pensasse antes de agir. E nisso ele achou aqueles 3 conselhos estranhos, mas acatou, pegou os pães e foi embora. No caminho que ele está indo para casa, ele vê, né, que a estrada era muito longa e ele chega a um determinado caminho, alguém para ele e diz: para onde você vai? Ele disse: eu estou indo para minha casa. E onde é a sua casa? Ah, em tal local. Não, nossa, esse caminho é muito longo. Pega esse outro caminho aqui, que com certeza você vai chegar muito mais rápido. E aí ele lembrou do conselho, ele falou para mim não pegar atalho. E ele falou: não, eu vou seguir esse caminho aqui mesmo, e seguiu o caminho. Seguindo o caminho, ele vê que está muito cansado e decide parar para dormir. Para um hotel. Quando ele está lá dormindo de madrugada, há um grande barulho naquele hotel e ele vai para abrir a porta para ver o que estava acontecendo, havia muito grito, e ele lembrou do segundo conselho: não seja curioso. E nisso ele não sai. Pela manhã, quando ele acorda, ele vê que está tudo calmo, ele vai, abre a porta e sai. E nisso o dono daquele hotel disse para ele: nossa, como você está vivo? E ele disse: mas como assim? Ele falou: não, meu filho, em um ato de loucura durante a madrugada, saiu matando todo mundo que estivesse fora do quarto. Você é o único sobrevivente e eu. E nisso aquele rapaz entendeu que aquele conselho era muito precioso. E nisso ele está chegando na casa dele, já bem ansioso para ver a família, ver a esposa. E ele está muito feliz, e quando ele está chegando perto da casa, ele percebe que a esposa está debaixo de uma árvore, sentada ali em um banco, e está com um rapaz deitado em seu colo, dando carinho àquele rapaz, e o rapaz dando carinho a ela. E ele logo, naquele ápice, né, de raiva, 20 anos eu fiquei longe dessa casa, e a mulher, ao invés de me esperar, né, para que a gente curtisse a vida juntos, sabendo que eu fui em busca do sustento para a nossa família, ela está me traindo. E ele, naquele momento de raiva, ele decide: eu vou matá-lo, eu vou matar os dois. Porém, ele percebe, lembra do terceiro conselho, diz: não, eu não vou fazer tamanha situação, vou dormir em algum local e amanhã cedo, quando eu estiver mais calma, eu vou conversar com eles. E nisso, ele faz isso. No outro dia pela manhã, ele vai até a casa da... Ali ele pensa: eu vou fazer alguma coisa. E a hora que ele bate na porta, a esposa vem, ao ver ele, já fica toda alegre, abraça, beija. E ele, ali meio estressado, nervoso, diz, né, a ela que, na verdade, ela não esperou ele, que ela não amava, pois ela estava traindo ele com um rapaz que ele havia visto. E ela vai e relata: não, meu amor, quando você saiu daqui, eu não sabia, mas eu estava grávida de você, e esse rapaz é nosso filho. E aí ele vê o filho com 20 anos agora, abraça ele e percebe o tamanho da loucura que ele estaria fazendo. Então, o que é o lema da história? A gente pode usar, né, esse homem como Deus, trazendo um conselho, que é a Bíblia, a palavra, a direção de Deus para a nossa vida, dizendo para nós: não faça, é assim, segue assim. É como a palavra de Deus é como um conselho, uma instrução para a nossa vida. E ao longo disso pode ter falso profeta, pode ter a carne, o mundo, a raiva, o sentimento, tantas coisas que nos sobrevêm à vida, tentando nos tirar dos conselhos de Deus. Né? Hoje a nossa maior luta é essa. E também nós notamos o seguinte hoje, que na verdade, ao findar, aquele casal sentou ali e foi fazer a última situação, comer o pão, né, que havia o patrão ali dado a ele. E quando ele abre aquele pão, está todo o dinheiro de 20 anos. Ele, por ter confiado, né, ele, nos 3 conselhos, ele percebeu que os 3 conselhos teve muito mais valor do que o dinheiro. Ele teve o dinheiro porque era dele, ele era digno daquele dinheiro, porque ele trabalhou por aquilo, teve a sua recompensa, mas o que valeria aquele dinheiro se ele não tivesse pegado os 3 conselhos? Porque naquele primeiro caminho que ele ia pegar atalho, ele descobriu ao longo da estrada que havia salteadores. Então, se ele não tivesse tomado o conselho, ele teria sido roubado. Então, assim é a nossa vida. Ao longo da estrada, né, para o céu, às vezes a gente olha para a palavra de Deus e pensa: ah, não, é muito mais compensativo ouvir, às vezes, a nossa carne, o anticristo, né? Porque hoje não é só o falso profeta. Ele não está só intitulado em uma pessoa,
Hoje o sistema é anticristo. Hoje tudo que você está olhando para o mundo é sempre para te colocar oposto à vontade de Deus, para te tirar do caminho de Deus. E nós não temos só 3 conselhos, nós temos muitos conselhos da parte de Deus. E a quem nós estamos seguindo? Às vezes é melhor pegar o atalho, às vezes é mais viável naquele momento. Às vezes uma instrução de Deus, uma direção de Deus para a nossa vida pode parecer, né, ao nosso próprio ver, não, é muito mais difícil o de Deus, é muito mais fácil esse. Mas ao longo do caminho, ao chegar no final, nós vamos notar o quê? Que toda a orientação de Deus, todo o ensino de Deus, todo o mandamento de Deus, toda a palavra de Deus, ela não é só boa, perfeita e agradável. Além de ser boa, perfeita e agradável, ela é recompensadora. Então é essa a nossa vida. Eu guardo esses 3 conselhos sempre na minha mente, colocando eles como se fosse de Deus, né? Instruções de Deus para a nossa vida. Tem muitas vezes que a gente se sente tentado a ouvir. Não é só a questão de ser enganado, mas às vezes nós queremos ser enganados. Porque às vezes você acha mais fácil, melhor, mais doce, né? Muito mais viável. E às vezes nós sim fazemos as coisas não só porque estamos sendo enganados, mas porque nós nos deixamos enganar. Então eu sempre lembro desses 3 conselhos, não sei se o Osmar lembra, o pastor Joel sempre ensinava ele para nós. E é uma coisa muito interessante para a gente guardar no coração. Como base da lição, eu achei muito poderosa mesmo essa lição, muito boa. Amém, irmãos? Então vai a conclusão com 3 conselhos para a nossa vida. Amém? Deus abençoe os irmãos, para a nossa supervisão. Amém, irmãos. E a gente, terça-feira, passou tempo, né? Bastante que sobrou, e terça-feira a gente vai chegando até lá. E se tem mais um pouquinho de mais, amém? Vamos colocar sobre os pés, irmãos. Já são 11 horas. A gente tinha conversado semana passada para a gente fazer essa apresentação, né? Mas vamos. Isso vai para a irmãos, hoje é a nutrição da ceia. Glória a Deus. A partir das 19 horas nós estaremos aqui com reunião de obreiros hoje, né? 5 horas, né, Miss? 6 horas? 6 horas, né? 6 horas, reunião de 6 horas. obreiros. 6 horas. Amém. Irmão William, glória a Deus no trabalho de hoje. Amém. Senhor Jesus, agradecido estamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na escola dominical, Senhor, aprendendo e compreendendo a tua palavra, Senhor. Continua abençoando aos teus servos, Senhor, que nos traz essa lição, Pai, a cada um também que participa, Senhor. Aquelas pessoas que não têm o desejo, Senhor, de ler a tua palavra, ó Senhor, ajuda a ele ter esse desejo, Senhor, a curiosidade de ler a tua palavra, Senhor. Ó Deus, não nos deixa enganar, Senhor, deixa ser enganado, Senhor, por qualquer outra pessoa que venha, Senhor, a encontro diferente da tua palavra, Senhor. Ó Deus, leva em paz para os nossos lares, Senhor, nos dá ao longo do dia, Senhor, paz e amor, Senhor, e que através de cada um de nós que temos aprendido a tua palavra, Senhor, muitas pessoas sejam edificadas, Senhor, e transformadas, Senhor, que seja salvo, Senhor, através da tua palavra. Tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mari. Amanda. O grande amor